Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de eletromagnetismo do módulo 53, beleza? Se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou em outra que você esteja com dificuldade, é só entrar em contato conosco pelo contato da descrição, beleza? Que nós vamos te auxiliar. Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo, beleza? E vamos lá, vou fazer a contextualização e a gente vai entendendo esse conteúdo aqui, tá? Tentar explicar de forma bem simples, entendendo que você está iniciando agora nessa parte, tá? E os que já tem um conceito um pouco mais avançado, não tem problema também, a gente vai esclarecendo aí os conceitos, beleza? Então, a contextualização. Imagine que você foi contratado por uma empresa de engenharia para participar do projeto de alimentação elétrica de uma nova planta industrial automatizada. O sistema será alimentado por um cabo subterrâneo de média tensão, operando em 13,8 kV. Sua equipe deverá realizar uma análise completa dos fenômenos eletromagnéticos envolvidos no sistema, o qual possui uma corrente de 320 A. O cabeamento utilizado será de cobre eletrolítico com densidade de corrente admissível de 4 A por milímetro quadrado. Tal análise deve possuir um estudo sobre a distribuição espacial do potencial elétrico até a interpretação das equações de Maxwell, que governam o comportamento do campo eletromagnético no interior do cabo. Isso para passar maior confiabilidade ao sistema que será implementado. Antes de determinar as correntes, os campos elétricos ou esforços dielétricos, é necessário conhecer o potencial elétrico e como se distribui no espaço. Considere que o potencial elétrico em uma região do espaço é descrito pela função seguinte: V de x, y, z, tá? É igual a 100 vezes exponencial de menos 0,1x vezes cosseno de 0,2y. Atividade 1. Determine o gradiente do potencial elétrico e apresente a forma detalhada a expressão do campo elétrico. E igual a gradiente de V. Atividade 2. Agora que o campo elétrico foi determinado, você, como engenheiro, precisa verificar se existem regiões em que o campo está saindo ou entrando do volume analisado. Isso é fundamental para identificar regiões de acúmulo de carga elétrica. Utilize o campo obtido na atividade 1 e calcule o divergente do campo elétrico. Atividade 3. Segundo a lei de Gauss, na forma diferencial, nós temos aqui a equação, né? Gradiente vezes campo elétrico igual a densidade sobre a nossa constante. Nós podemos calcular a constante dessa forma aqui, tá? Com ER igual a 2,5, que é para material isolante polimérico. Determine a densidade volumétrica de carga na região analisada. Atividade 4. Determine a área mínima do condutor e identifique um valor comercial condizente com o valor calculado. B. Determine o diâmetro equivalente do condutor circular. E C. Determine o raio interno do condutor. Atividade 5. Utilize a área do condutor obtida na atividade 4 para determinar o raio do condutor central. Considere que a espessura da isolação é de 15 mm e determine o raio externo do dielétrico. Em seguida, calcule o campo elétrico máximo e mínimo no interior do cabo coaxial. Pessoal, eu quero fazer uma contextualização bem simples aqui para vocês, tá? De modo geral. Trazendo aqui de uma forma simples para que vocês possam entender e depois a gente vai se aprofundando nesses conceitos de gradiente e tudo mais, tá? Mas eu separei um resuminho aqui, ó, que é o seguinte, tá? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês, tá? O que acontece dentro de um cabo de média tensão, tá? Um cabo elétrico, ele parece ser simples por fora, mas internamente existe uma grande interação de fenômenos elétricos, tá? Então, quando ligamos uma indústria a uma rede de média tensão, de, por exemplo, 13,8 kV, né, kV, existe uma diferença de potencial entre o condutor e a parte externa do cabo. Essa diferença de potencial cria um campo elétrico dentro do material isolante ali.
Então nós podemos imaginar o cabo como se fosse uma estrada, tá? O condutor de cobre é a estrada por onde passam os veículos, no caso os elétrons. A corrente elétrica é o movimento desses veículos, tá? O isolamento é como se fosse a barreira de proteção que impede que esses veículos saiam da estrada. O campo elétrico é como se fosse uma força que faz os veículos se movimentarem, beleza? E o que é o potencial elétrico? O potencial elétrico ele pode ser entendido como uma espécie de nível de energia elétrica. Então, uma comparação simples para vocês entenderem, imagine uma caixa de água em cima de um prédio, tá? Quanto mais alto ela está, maior é a energia da água para descer. Então, ela chega com uma pressão maior nas distribuições de água, certo? No sistema elétrico, um ponto com maior potencial ele possui mais energia elétrica e um ponto com menor potencial possui menos energia elétrica. A diferença entre esses dois pontos cria uma força que movimenta as cargas elétricas. Então essa diferença de potencial é o que nós chamamos de tensão elétrica. Como por exemplo, uma tomada de 220 volts possui uma diferença de energia entre seus terminais. Essa diferença é o que permite que uma lâmpada funcione, tá? E o que é o campo elétrico, né? Vamos destrinchar um pouquinho melhor sobre o campo elétrico, que é a força que faz com que os elétrons se movimentem, se desloquem, né? Então, o campo elétrico é uma região onde uma carga elétrica sente uma força. Uma forma simples de imaginar é o seguinte: a Terra possui um campo gravitacional, tá? Mesmo sem tocar no chão, um objeto próximo da Terra sente uma força que puxa para baixo. O campo elétrico funciona de maneira parecida. Então, uma carga elétrica cria uma influência ao seu redor, outra carga colocada nessa região sente uma força. Então, no cabo elétrico, o condutor energizado cria um campo elétrico ao redor dele. Esse campo atravessa o material isolante, certo? A gente vai entender um pouquinho melhor conforme a gente for desenvolvendo ali, tá? Para ficar mais claro. E por que existe o isolamento no cabo, né? Muitas pessoas elas pensam que o isolamento serve apenas para evitar choque, mas ele faz muito mais que isso, tá? O isolamento ele tem a função de impedir que a corrente escape, né? Suporta o campo elétrico e evita que o cabo também seja danificado e garante a segurança e a vida útil do sistema. Então, em um cabo de média tensão, existe uma grande pressão elétrica dentro do isolamento. Se o material não suportar essa pressão, pode ocorrer uma falha chamada rompimento dielétrico, que é como uma barragem que não suporta a pressão de água e se rompe, tá? É o mesmo conceito. E o que significa distribuição do potencial elétrico? Dentro de um cabo, o potencial elétrico não é igual em todos os pontos, tá? Então, próximo ao condutor, existe maior influência elétrica. O campo é mais intenso. E mais distante do condutor, a influência diminui e o campo fica menor. Então, é parecido com uma lâmpada. Perto dela, a luz é mais forte, longe dela, a iluminação diminui. No cabo, perto do cobre, campo elétrico maior, perto da parte externa, campo elétrico menor, certo? E o que é o gradiente do potencial, tá? Que nós temos aqui em algumas fórmulas, tá? O que é o gradiente? O gradiente mostra como o potencial muda de lugar para lugar. Então imagine uma montanha, tá? No topo da montanha representa o maior potencial. A base representa menor potencial. Quanto mais inclinada a montanha, maior é a mudança e maior é a força para descer. E no sistema elétrico, quanto maior a mudança do potencial em uma pequena distância, maior será o campo elétrico. Certo? O conceito também de divergente do campo elétrico, tá? O divergente responde uma pergunta que é a seguinte: existe alguma região onde as cargas elétricas estão se acumulando? Então imagine uma mangueira de água, tá? Se entra pouca água e sai muita água, existe uma fonte. Se entra muita água e sai pouca, existe um acúmulo. Então, com o campo elétrico, é muito parecido. Se o campo parece estar saindo de uma região, pode existir carga positiva. Se o campo parece estar
entrando, pode existir carga negativa. Se nada está se acumulando, o campo está equilibrado. Então, dentro de um bom isolamento, não deve existir acúmulo de carga no volume. O campo deve estar distribuído corretamente, ok? Pessoal, só para a gente entender esses conceitos iniciais, fazendo essa introdução, a gente consegue entender melhor o que a gente está calculando aqui, tá? E também as unidades de medida a gente consegue compreender de uma forma melhor, tá? Trouxe uns exemplos bem simples para que vocês possam entender melhor conforme a gente for resolvendo aqui. Vamos dar início então à nossa atividade 1.